Santa Paz de Deus esteja com você. Sou o missionário Raimundo Ferreira e esse é mais um vídeo do projeto do Vou Semear. E o tema do nosso vídeo de hoje será o semeador, a semente e o solo. Jesus contou frequentemente por parábolas histórias sobre acontecimentos do dia a dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. E uma das mais importantes dessas parábolas é aquela registrada em Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20 e em Lucas 8, de 4 a 15. Para quem costuma ler ou ouvir a Bíblia, sabe que Jesus fala nessa história de um fazendeiro que lançou semente em vários lugares, tendo depois diferentes resultados dependendo do tipo de solo aonde as sementes foram lançadas. Ele afirma que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais de 2 evangelhos e também é a única das únicas que Jesus explicou claramente. Vamos analisar essa história cuidadosamente porque ela em si é muito simples, conforme está escrito no Evangelho de Lucas 8, de 5 a 8, e melhor explicada no mesmo capítulo, nos versículos de 11 a 15. Se alguém ensina as Escrituras a várias pessoas, a resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, de suas atitudes. Agora vamos considerar a função do semeador, da semente e do solo. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo, já que se a semente for deixada lá no celeiro, nunca produzirá outras sementes. Por isso, o trabalho do semeador é muito importante. Mas a identidade pessoal dele não é para ser tão importante. Nessa história, o semeador nunca é chamado pelo nome. Não sabemos praticamente nada sobre ele. Não é dito nada sobre a sua aparência, sobre a sua capacidade, sobre a sua personalidade ou sobre as suas realizações. Ele simplesmente colocava a semente no solo. Uma boa colheita depende muito da combinação do solo com a semente. Dentro do cristianismo, os seguidores de Jesus Cristo devem estar ensinando as suas palavras, porque quanto mais ela for plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Porém, a identidade pessoal de quem está ensinando não deve ter tanta importância, conforme afirma Paulo na sua primeira carta aos Coríntios 3, 6 e 7. Atualmente, muitos semeadores da palavra de Deus vêm tentando se tornar a figura principal dentro das igrejas, enquanto que a semente, ela está ficando esquecida. Em muitos eventos religiosos se dá mais importância aos pregadores do que ao evangelho que eles afirmam estarem pregando. Não devemos exaltar os homens, mas sim nos fixarmos completamente no Senhor. Sabemos que a semente é a palavra de Deus e que cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. Segundo o que está escrito lá no livro de Tiago 1,18, a palavra de Deus, ela gera e salva. Em 1 Pedro 1,23 diz que a palavra de Deus, ela regenera. E em João 8,32 diz que a palavra de Deus liberta. Em Romanos 10,17 diz que a palavra de Deus, ela produz fé. Em João 17,17 diz que a palavra de Deus liberta e santifica. E em João 6, 44 a 45 diz que a palavra de Deus nos atrai a Ele. Até agora sabemos muito pouco sobre as pessoas que divulgavam o Evangelho no primeiro século, porém sabemos muito sobre as mensagens de Deus que eles espalharam pelo mundo.
Para isso basta estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos e notar que em cada cidade para onde os apóstolos viajavam, os homens eram convertidos, como resultados da palavra que era ensinada. A importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo, e isso significa que quem conhece a palavra de Deus deve ensinar a palavra de Deus. Nunca foi e nunca será permitido substituto para tudo que está escrito na Bíblia. Algumas pessoas acham que pode ter uma colheita maior se alguma outra coisa for plantada junto com a palavra de Deus. Então começam a praticar outros meios para conseguir mais fiéis para suas igrejas. Eles recorrem a divertimentos, festas, esportes, aulas de idiomas, bandas, eventos sociais e muitas outras coisas para tentar atrair pessoas que não estariam interessadas em ir à igreja se lá somente se pregasse o Evangelho. Agora imaginem essa situação. Certo dia meu pai me manda plantar milho na roça da família porque ele estará ausente por alguns meses. Depois que ele sai, eu decido experimentar a terra e descubro que ela não é boa para o plantio de milho, mas é excelente para o plantio de melancia. Então o que eu faço? Eu resolvo plantar melancias. Agora imagina qual será a reação do meu pai quando ele voltar e em vez de milho eu lhe mostrar uma roça cheia de melancia. Nosso Pai Celestial nos deixou a única semente que devemos plantar dentro das igrejas, a sua palavra. Essa é a única semente que devemos plantar. Não é nosso trabalho analisar o solo e decidir plantar outras coisas esperando receber um melhor resultado. A colheita do Evangelho pode ser pequena se o solo for pobre, mas Deus só nos deu permissão para plantar a sua palavra. Somente plantando a palavra do Senhor nos corações das pessoas, Deus receberá o fruto que Ele espera. As Escrituras de Deus são a sua isca para atrair quem Ele quer salvar. Precisamos aprender a ficar satisfeito com o seu plano. Aqui também tem uma lição para aqueles que são somente ouvintes da palavra de Deus. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. A palavra precisa habitar em nós, conforme está escrito em Colossenses 3,16, e ser implantada em nosso coração, conforme está escrito em Tiago 1,21. Precisamos permitir que nossas ações, nossas palavras e nossa própria vida seja formada e moldada pelas palavras de Deus. Uma safra sempre depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que a plantou. Um animal pode plantar uma semente e a árvore que nascer será da espécie da semente que foi plantada e não da raça do animal que a plantou. Isto significa que não é necessário traçar uma linhagem ininterrupta de cristãos fiéis e dedicados. Até hoje, existem forças e autoridades próprias da palavra de Deus para produzir cristãos como aqueles do tempo dos apóstolos. O que é preciso é que existam homens e mulheres que permitam que a palavra cresça e produza frutos em suas vidas. Pessoas com coragem para quebrar as tradições e os padrões religiosos em volta delas, para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Atualmente, a palavra de Deus tem sido misturada com tantas tradições, doutrinas e opiniões que já está ficando quase que irreconhecível. Mas se forem colocadas de lado todas as inovações dos homens e se permitir que somente a palavra de Deus seja plantada, sempre haverá discípulos fiéis e dedicados a Jesus Cristo, igual aqueles que o seguiam na Palestina. A continuidade depende da semente.
É impressionante notar que a mesma semente foi plantada em vários tipos de solo e o resultado foi completamente diferente. O que precisamos é que existam homens e mulheres que permitam que a palavra de Deus cresça e produza frutos em suas vidas. Como já foi dito antes, pessoas com coragem para quebrar as tradições e os padrões religiosos em volta delas para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Por isso, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daqueles que a ouvem. Alguns são como solo de beira de estrada, duros, impermeáveis. Eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus o transforme. O Evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não lhes permitem entrar. As raízes das plantas no solo pedregoso nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, os brotos podem parecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não estão se desenvolvendo. Como resultado, se vem uma pequena temporada seca ou um vento forte, a planta murcha e morre. Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio de fé em Jesus Cristo e de estudos cada vez mais profundos na palavra. Tempos difíceis sempre virão, e somente os cristãos que estiverem desenvolvidos suas raízes profundamente na palavra de Deus sobreviverão. Quando se permite que ervas daninhas cresçam junto com a semente pura, nenhum fruto bom pode ser reproduzido. As ervas disputam a água, a luz do sol e os nutrientes e, como resultado, sufocam a planta. Existe uma grande tentação a permitir que os interesses de muitos homens e mulheres dominem tanto nossa vida que não nos resta energia para devotar o crescimento do Evangelho em nossas vidas. Todos conhecemos qual é a última parte da parábola do semeador. Ela fala de um solo. Então eu deixo esta pergunta para você, porque este solo é o seu coração. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo você está se tornando para receber a semente que é a palavra de Deus? Encerro este vídeo na certeza de que todos já sabemos que tipo de solos queremos ser na presença de Deus. Até o próximo vídeo e que a paz de Deus esteja sempre conosco. Amém.